A segunda parte do capítulo 30 de Isaías revela as severas consequências da rebelião e da falta de confiança do povo em Deus, comparando sua queda a um muro que se desmorona. No entanto, a profecia se move para uma mensagem de esperança, revelando a paciência de Deus, que anseia por mostrar graça e misericórdia. O profeta promete uma futura e gloriosa restauração para o povo fiel, com bênçãos de cura, prosperidade e uma compreensão renovada da palavra de Deus. O capítulo termina com uma profecia do juízo final e decisivo sobre a Assíria, mostrando que a ira de Deus se voltará contra o opressor para defender seu povo. Vamos à leitura. Isaías capítulo 30, dos versículos 12 ao 33. Por isso, eis a réplica do Santo de Israel, visto que rejeitais esta advertência, para afiar-vos de meios tortuosos e perversos, e procurai vosso apoio. Acontecerá para vós, por causa desse crime, como uma fenda que forma a saliência de uma muralha elevada, de improviso, e num instante sobrevém o desabamento. Quebra-se como um pote de barro despedaçado sem piedade, de modo que os destroços não ofereçam sequer um caco para apanhar brasas no fogão ou tirar água da cisterna. Porque aqui está o que diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. É na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. Porém, sem nada querer ouvir, vós disseste: não galoparemos a cavalo. Pois bem, fugireis portanto. Montaremos corcéis ligeiros. Pois bem, sereis perseguidos de uma corrida veloz. 1000 fugirão à ameaça de um só, à ameaça de 5 inimigos. Vós vos deitareis a fugir até que não subsista mais do que um vestígio escasso, como um mastro no cume de um monte, como estandarte sobre uma colina. É por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar. É por isso que ele se ergue para vos poupar, porque o Senhor é um Deus justo, ditosos aqueles que nele esperam. Sim, povo de Sião, que habitais em Jerusalém, não terás mais de que chorar. A voz de tua súplica, ele te fará misericórdia. Assim que ouvir, ele te atenderá. Quando o Senhor vos tiver dado o pão da angústia e a água da tribulação, aquele que te instrui não se esconderá mais, e verás com teus olhos aquele que te ensina. Ouvirás com teus ouvidos estas palavras retumbarem atrás de ti. É aqui o caminho, andai por ele. Quando te desviares, quer para a direita, quer para a esquerda, acharás imundo revestimento de prata de teus ídolos esculpidos e as aplicações de ouro de tuas estátuas fundidas. Tu os arrojarás como imundícies, gritando-lhes: fora daqui. O Senhor dará chuva e semente, com que proverdes o solo, e o pão que produzir a terra será nutritivo e saboroso. Naquele dia teu gado pastará em vastas pastagens. Os bois e os asnos que trabalham a terra comerão uma forragem salgada, que será ajoelhada com a pá e com a peneira. Então, em todo o monte alto, em toda colina elevada, haverá arroios de água corrente, no dia da grande mortandade, em que desabarão as fortalezas. Então a luz da lua será viva como a do sol, e a do sol brilhará 7 vezes mais como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor pensar a chaga de seu povo e curar as contusões dos golpes que recebeu. Vede, é o nome do Senhor que vem de longe. Sua cólera é ardente. Uma nuvem pesada se levanta. Seus lábios respiram furor, e sua língua é como um fogo devorador. Seu sopro assemelha-se a uma torrente transbordante, cuja água sobe até o pescoço. Ele passará as nações do crivo destruidor e porá nos queixos dos povos um freio que os desencaminhe. Vós, porém, fareis retumbar vossos cânticos, como na noite que se celebra a festa, e tereis alegria no coração, como o que caminha ao som da flauta, para vir ao monte do Senhor, junto ao rochedo de Israel. O Senhor fará retumbar a sua voz majestosa e mostrará como o seu braço desaba em sua cólera ardente, nas chamas de um fogo devorador, na tempestade com chuva e granizo. A voz do Senhor, o Assírio tremerá e será ferido pela vara. A cada golpe da vara vingadora que o Senhor lhe infligirá, soarão tamboris e cítaras. Sim, um lugar de incineração está preparado também para Tofete, cavado, profundo e largo. Palha e lenha ali há em quantidade,
e o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, o acenderá. O capítulo 31 de Isaías é o quinto ai e um aviso direto contra a confiança de Judá no Egito. O profeta condena a dependência do povo na força militar humana, que é carne, em vez de confiar em Deus, que é espírito. A profecia usa as imagens de um leão e um pássaro para ilustrar a proteção divina ativa e amorosa sobre Jerusalém. O capítulo termina com um apelo ao arrependimento e uma promessa final. Quando o povo se voltar para Deus, ele destruirá a Assíria com sua própria força, não com a espada de um homem, provando que só a confiança nele leva à salvação. Isaías capítulo 31. Ai daqueles que vão ao Egito buscar socorros e que contam com a cavalaria, que se fiam no número de carros e no valor dos cavaleiros, em vez de voltarem seus olhares para os santos de Israel e de consultarem o Senhor. Entretanto, ele também é sábio e faz vir o mal. Não retira sua palavra e se ergue contra a casa dos maus e contra a ajuda daqueles que fazem o mal. O egípcio é homem e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, o protetor cambaleará e o protegido cairá, e eles perecerão conjuntamente. Eis, pois, o que me diz o Senhor. Assim como ruge um jovem leão que defende sua presa, ainda que se congregue contra ele um tropel de pastores, sem se deixar intimidar pelos seus gritos e sem recuar diante do número, assim o Senhor dos Exércitos descerá ao combate sobre o monte de Sião e sobre sua colina. Como aves que voam, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém, pondo-o ao abrigo, libertando-a, poupando e salvando. Voltai, pois, filhos de Israel, aquele de quem estáis tão profundamente separados. Naquele dia, cada um lançará fora seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, obras de vossas mãos criminosas. O assírio cairá sob os golpes de uma espada que não é de homem, uma espada que não é de um mortal, e fará dele sua presa. Ele fugirá diante da espada e seus jovens guerreiros serão subjugados. Seu rochedo desaparecerá de terror, seus chefes espavoridos abandonarão seu estandarte, palavra do Senhor, cujo fogo está em Sião e a fornalha em Jerusalém. O capítulo 32 de Isaías é uma profecia de esperança que contrasta com os lamentos anteriores. A passagem começa com uma visão de um futuro rei justo, cujo reinado trará equidade, proteção e uma profunda transformação moral e espiritual ao povo. Em um abrupto intermédio, o profeta adverte as mulheres complacentes de Jerusalém sobre a desolação que se aproxima. No entanto, o capítulo conclui com uma gloriosa promessa. A verdadeira restauração virá com o derramamento do Espírito de Deus. Este evento trará paz, segurança e prosperidade duradoura, mostrando que a justiça divina é a fonte de toda a bênção. Isaías capítulo 32. Eis que um rei reinará segundo a justiça, e os príncipes governarão com equidade. Cada um deles será como um abrigo contra o vento, um refúgio contra a chuva torrencial, como fio de água num chão ressecado, e como a sombra de um alto rochedo em terra ressequida. Os olhos dos que veem não mais serão ofuscados, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Os espíritos insensatos se disporão a compreender, e a língua dos gagos falará prontamente e com clareza. Não mais se qualificará de nobre ao perverso, nem de grande trapaceiro, porque o insensato profere loucuras e seu coração dá-se ao mal, comete impiedades, forma sobre o Senhor conceitos errôneos, deixa o faminto queixar-se de sua miséria, priva da bebida aquele que tem sede. As intrigas do trapaceiro são desleais. Ele maquina desígnios criminosos para perder os humildes, com mentiras, e o pobre que faz valer seu direito. O fidalgo, porém, tem pensamentos dignos e um procedimento nobre. Mulheres descuidadas, escutai minha voz. Jovens confiantes demais, ouvi minhas palavras. Dentro de 1 ano e alguns dias, tremereis, indolente, porque a vindima estará perdida e a colheita frustrada. Freme descuidadas, tremei confiante, despivo-os até estardes nuas, cingi os vossos rins, batei nos vossos peitos, chorando sobre a sorte dos campos férteis e das vinhas fecundas, sobre as terras de meu povo, onde só crescem sarças, sobre todas as casas de prazer da cidade alegre.
O palácio está deserto, a cidade barulhenta está abandonada. Orfeu e a torre de guarda serão para sempre planaltos desnudos, onde vagueiam os asnos selvagens e pastam os rebanhos, até que sobre nós se derrame o espírito do alto. Então o deserto se mudará em vergel, e o vergel tomará o aspecto de uma floresta. No deserto reinará o direito, e a justiça residirá no vergel. A justiça produzirá a paz e o direito assegurará a tranquilidade. Meu povo habitará em mansão serena, em moradas seguras, em abrigos tranquilos. A floresta será abatida e a cidade humilhada. Bem-aventurados sereis por semear a margem de todos os cursos de água e por deixar o boi e o asno sem peias. Nesse trecho de Isaías capítulo 33 é o último lamento ou ai de uma série de profecias. Ele começa com uma condenação do opressor, expressa o clamor do povo de Deus por misericórdia e culmina com uma visão do poder divino, que trará justiça e salvação, apesar da desolação presente. Isaías capítulo 33, dos versículos 1 ao 9. Ai de ti, devastador, que ainda não foste devastado, salteador que ainda não foste saqueado. Quando acabares de devastar, serás devastado. Quando acabares de saquear, serás saqueado. Senhor, tende piedade de nós, pois esperamos em vós. Sede nosso auxílio em cada manhã e nosso socorro no tempo da tribulação. Ao fragor de vosso trovão, os povos fogem. Quando vós vos ergueis, as nações se dispersam. Recolherão o despojo, como se amontou os gafanhotos. Saltam por cima, assim como se atira os gafanhotos. O Senhor é grande porque reina no alto. Ele enche Sião de retidão e de justiça. Teus dias estarão em segurança. A sabedoria e o conhecimento garantem a salvação, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que a gente de Ariel lamenta nas ruas, os mensageiros de paz choram amargamente. Os caminhos estão desertos, não há mais transeuntes nas veredas. O inimigo violou o tratado, desprezou as testemunhas e não teve consideração para com ninguém. A terra está enlutada e abatida, o Líbano desonrado e ressequido. Saron assemelha-se a uma estepe, Baçã e o Carmelo perdem sua folhagem. Nesse trecho de Coríntios é a conclusão de sua defesa, pois Paulo reafirma a validade de seu apostolado, argumentando que ele não foi inferior aos outros apóstolos e que os sinais de seu ministério foram evidentes entre os coríntios. Ele expressa seu amor e desinteresse financeiro, afirmando que está pronto para sua terceira visita e que o seu único desejo é o bem deles e não o dinheiro. A passagem termina com uma séria preocupação de Paulo, o medo de que, ao chegar, ele encontre a igreja cheia de pecados como contendas, invejas e imoralidade, e que ele tenha que confrontá-los e se entristecer por sua falta de arrependimento. 2 Coríntios capítulo 12, dos versículos 11 ao 21. Tenho-me tornado insensato? Vós a isso me obrigaste. Vós é que devereis fazer o meu elogio, visto que em nada fui inferior a esses eminentes apóstolos, se bem que nada sou. Os sinais distintos do verdadeiro apóstolo se realizaram em vosso meio com uma paciência a toda prova, de sinais, prodígios e milagres, em que fostes inferiores às outras igrejas, senão no fato de que a vós não vos fui pesado? Relevai-me esta injúria. Eis que estou pronto a ir ter convosco pela terceira vez. Não vos serei honoroso, porque não busco os vossos bens, mas sim a vós mesmo. Com efeito, não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. De muita boa vontade darei o que é meu, e me darei a mim mesmo pelas vossas mãos, ainda que amando-vos mais, seja menos amado por vós. Mas seja, não vos fui pesado. Como, porém, sou esperto, apanhei-vos pela astúcia. Acaso tirei proveito de vós por meio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e com ele enviei um irmão que conheceis. Por acaso tirou Tito de vós alguma coisa? Não andamos nós com o mesmo espírito sobre as mesmas pegadas? Já muito pensais que nos justificamos diante de vós. Perante Deus em Cristo é que nós falamos, mas tudo isso, meus caríssimos, para a vossa edificação. Temo que quando for não vos ache quais eu quisera, e que vós me acheis qual não querereis. Receio encontrar entre vós contendas, invejas, rixas, disseções,
calúnias, murmurações, arrogâncias e desordens. Receio que a minha chegada entre vós, Deus me humilhe ainda a vosso respeito, e tenha de chorar por muitos aqueles que pecaram e não fizeram penitência da impureza, fornicação e dissolução que cometeram. Nesse trecho do Salmo é a conclusão do hino que celebra a realeza e a santidade de Deus. A passagem usa exemplos históricos para demonstrar a justiça e a fidelidade de Deus, mostrando que ele é um rei santo que ouve a oração de seus servos, mas também os responsabiliza por suas iniquidades. Salmo 98, dos versículos 6 ao 9. Entre seus sacerdotes estavam Moisés e Arão e Samuel, um dos que invocaram o seu nome, clamaram ao Senhor que os atendia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus preceitos e a lei que lhes havia dado. Senhor nosso Deus, vós os ouvistes, fostes para eles um Deus propício, ainda quando punias as suas injustiças. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostai-vos ante sua montanha santa, porque santo é o Senhor nosso Deus. Nesse trecho de Eclesiástico, continua a discussão sobre o livre-arbítrio e a responsabilidade humana, iniciada na primeira parte do capítulo. O autor Ben Sirac argumenta de forma enfática que Deus não é a causa do pecado, mas que ele deu ao homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte. Eclesiástico capítulo 15, dos versículos 13 ao 22. O Senhor detesta todo erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhes ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus, forte e poderoso. Ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.